Olá, dicotômicos! Como vocês estão? Começa agora mais um episódio do nosso quadro ABC das RI. E como você pode observar no título, hoje iremos falar sobre a letra R. R de realismo. Como frisado sempre nos nossos episódios do ABC das RI, o nosso propósito não é de esgotar as discussões sobre o tópico X ou Y, mas sim trazer um panorama inicial e destacar pontos básicos que achamos que você precisa conhecer. Vamos lá? Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Se você ainda não estudou sobre teoria das relações internacionais, que aliás, Paula pediu para avisar que é a melhor matéria do curso de RI, É verdade, eu pedi para colocar isso no áudio. provavelmente a corrente de pensamento realista será a primeira a qual você se deparará ao longo de sua jornada. Mas no que consiste o realismo? Se autodenominar realista não parece pretensioso demais? Bem, começamos do começo. Segundo Nogueira e Messari, ao longo do século XX, as relações internacionais, como área acadêmica, buscou adquirir contornos e características que as colocasse de uma forma independente perante as demais ciências sociais. Assim, na busca por autonomia e legitimidade, estudiosos desse campo procuraram raízes e estabeleceram linhagens intelectuais para confirmar que o estudo do internacional não seria algo passageiro e recente. Desse modo, vários intelectuais buscaram destacar aspectos para se pensar o internacional, a partir de obras de autores como Maquiavel, Hobbes e Tucídides. Diante disso, Nogueira e Messari sublinham que os conceitos de sobrevivência, guerra, poder, autoajuda e estado de natureza passam a ser observados no campo das RI a partir das tradições herdadas dos trabalhos desses três autores. Com o passar dos anos, a teoria realista passa a consolidar novos nomes, mas não deixa de evidenciar e consolidar certas premissas comuns entre seus pensadores. Assim, podemos resumir de forma breve que as principais premissas do realismo se baseiam na ideia da centralidade do Estado, fazendo dele o ator das relações internacionais. Na visão realista, o Estado seria um ator unitário e racional, o que faria com que ele agisse de maneira uniforme e homogênea e em defesa do interesse nacional. Além disso, esse Estado busca sobreviver no sistema internacional e, para isso, observa a questão do poder como uma forma de garantir sua sobrevivência. De maneira resumida, podemos dizer que no pensamento realista, o Estado tem como principal função a defesa do interesse nacional, que consiste basicamente na preservação e permanência do Estado como ator nas relações internacionais. Podemos destacar também que, de forma geral, os realistas observam o Estado como uma caixa preta e o encaixam no modelo de bola de bilhar. Isso faz com que se abstraia das discussões dos processos internos de tomada de decisão que acontecem dentro de cada Estado, e se analise de fato as dinâmicas entre os Estados, ou seja, o estudo aprofundado da complexidade dos processos internos de cada país não é levado em consideração, mas sim o que eles fazem e como eles agem na arena internacional. Em complemento ao que já foi pontuado, podemos também trazer a obra de Jackson e de Sorensen, que traz como ideias e premissas realistas básicas os seguintes pontos: uma visão pessimista da natureza humana, uma convicção de que as relações internacionais são necessariamente conflituosas e os conflitos internacionais são, em uma última análise, resolvidos por meio de guerra, apreço pelos valores da segurança nacional e da sobrevivência estatal e um ceticismo básico com relação à existência de um processo comparável ao da vida política nacional no contexto internacional. É interessante pensar como vários dos conceitos trazidos ao longo da nossa série ABC das RI são fundamentais para se entender a teoria realista, como é o caso de anarquia, de balanço do poder e do próprio poder. Então, caso queira complementar o conteúdo do episódio de hoje, recomendamos fortemente que você confira esses lançamentos anteriores, assim como o nosso ABC sobre o Kenneth Waltz. Mas, voltando à nossa explicação, é claro que, de uma forma geral, os autores realistas apresentam importantes pontos de congruência em seus pensamentos,
já que fazem parte de uma corrente específica. No entanto, podemos destacar agora alguns momentos vividos pelos pensadores e algumas particularidades de certos autores importantes. Começaremos então pelo realismo clássico, aquele compreendido pelo pensamento de Tucídides, Maquiavel e Hobbes, que trouxemos no início desse episódio, e também de Hans Morgenthau. Ao falarmos de Tucídides, Karen Minst aponta que pelo menos 4 dos pressupostos essenciais do realismo são encontrados na História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Primeiro, para Tucídides, o Estado, neste caso Atenas e Esparta, é o ator principal na guerra e na política geral, assim como postulam os realistas hoje. Em segundo lugar, assume-se que o Estado é um ator unitário, embora Tucídides inclua em sua obra debates entre diferentes autoridades do mesmo Estado. Ele argumenta que uma vez que o Estado decidir a guerra, ele fala e age como uma só voz. Em terceiro lugar, assume-se que os tomadores de decisão, agindo em nome do Estado, são atores racionais. 4. Tucídides, como os realistas contemporâneos, estava preocupado com questões de segurança, a necessidade do Estado de se proteger de inimigos estrangeiros e domésticos. Um Estado aumenta sua segurança, aumentando suas capacidades domésticas, fortalecendo suas proezas econômicas e formando aliança com outros entes estatais com base em seus interesses semelhantes. Já Maquiavel, apontam Nogueira e Messari, deixou como herança para os realistas a ênfase na sobrevivência do Estado como ator. O príncipe sem um Estado perde toda a sua relevância. Para sobreviver, o poder se faz necessário, e o uso da balança de poder, assim como de alianças, é crucial para lidar com o desafio da segurança. Além disso, Maquiavel traz 2 pontos fundamentais para os realistas. A ideia de que ele queria lidar com o mundo real e não com o mundo como deveria ser, e o pensamento de que a moralidade que orienta as ações dos indivíduos não se aplica e nem deveria orientar as ações do príncipe, ou seja, do Estado. Em relação a Hobbes, tanto Minst quanto Nogueira e Messari explicam que os realistas destacam seu conceito de estado de natureza para explicar a realidade anárquica do sistema internacional. Assim, é explicado que na ausência de um soberano internacional que tenha o monopólio do uso legítimo da força para impor regras ou normas, a guerra, definida por Hobbes como um clima no qual a paz não pode ser garantida, seria perpétua. Por fim, podemos destacar o pensamento de Hans Morgenthau, que apesar de mais recente que os 3 pensadores anteriores, também faz parte do que chamamos de realismo clássico. O pensamento de Morgenthau pode ser sistematizado em alguns princípios fundamentais. A política se basearia em uma natureza humana permanente e imutável, caracterizada pelo egoísmo, o autoapreço e o autointeresse. A política seria uma esfera autônoma de ação e não pode, portanto, ser reduzida à moral. O autointeresse é um fato básico da condição humana. A política internacional é uma arena de interesses estatais conflitantes, mas tais desejos não são estáveis. O mundo é dinâmico e os interesses mudam com o tempo e com o espaço. E a ética das relações internacionais é uma ética da política ou circunstancial, ao qual é muito diferente da moralidade privada. Além do realismo clássico, temos também o neorrealismo, que tem como alguns dos seus principais nomes o Kenny Waltz e o John Mearsheimer. Waltz empreendeu essa interpretação do realismo clássico, ou seja, o neorrealismo, para fazer do realismo político uma teoria mais rigorosa da política internacional. Para o autor, o realismo era válido como uma teoria das RIs, mas era preciso estabelecer o realismo em bases mais sólidas e científicas. Segundo Waltz, o mais importante objeto de estudo para esta corrente teórica seria a estrutura do sistema internacional. Assim, por buscar trazer uma análise estrutural da política internacional, o realismo de Waltz também ficou conhecido como realismo estrutural. O argumento teórico do autor é que a quantidade de paz e de guerra em um sistema internacional anárquico depende criticamente da distribuição de poder, descrito em termos de estrutura do sistema. Dessa forma, podemos dizer que, para Waltz, a estrutura do sistema define a política. Podemos também destacar
que a anarquia tem um papel fundamental nas análises de Waltz. Segundo seus estudos, a anarquia pode ser colocada como um princípio ordenador das relações internacionais, que leva as características das unidades como sendo autoajuda, ou seja, o Estado X só pode confiar e contar com ele mesmo. Ele deve se autoproteger e preservar a sua sobrevivência. Por fim, podemos trazer aqui alguns pontos do pensamento de Mearsheimer, também neorrealista, mas que busca se diferenciar de Waltz em algumas questões curiosas. Para Mearsheimer, o seu pensamento poderia ser caracterizado como um realismo ofensivo, enquanto o de Waltz seria posto como um realismo defensivo. Mas qual seria a diferença? I don't know. Na visão de Mearsheimer, um realista defensivo, que seria no caso o Waltz, seria alguém que reconhece que o Estado deve buscar o poder com vista à segurança e sobrevivência, mas que acredita que o poder excessivo seria contraproducente, na medida em que provocaria alianças hostis de outros Estados. Dessa forma, no pensamento do realismo defensivo, não faria sentido se esforçar para obter um poder excessivo, ou seja, além do que é necessário para a sobrevivência e para a segurança do Estado. No entanto, Mearsheimer vê o sistema internacional de uma forma diferente. Apesar dele concordar com Waltz de que a anarquia força o Estado a competir por poder, no pensamento os Estados não buscariam apenas a sobrevivência, mas sim a hegemonia, tema do nosso ABC de número 8. Na visão de Mearsheimer, os Estados seriam mais agressivos do que Waltz apresenta, já que o objetivo desses atores seria dominar o mundo inteiro, na medida em que, só assim, poderia ter a garantia de que nenhum outro Estado iria lhe declarar guerra. Mas tem um porém nessa história. Como o mundo é grande demais, a hegemonia global seria meio que inviável, então os Estados só poderiam se tornar hegemônicos em suas próprias regiões. Dessa forma, segundo Mearsheimer, todos os Estados almejam a hegemonia regional, e por conta dessa visão de que os países, principalmente as potências, buscam constantemente oportunidade de ganhar mais poder em cima de seus rivais, que ele se caracteriza como um realista ofensivo. Então, é isso. Como você pode observar, os teóricos realistas apresentam algumas distinções entre si. No entanto, a visão de que o Estado é o ator internacional e de que a pauta de poder e sobrevivência são essenciais para entender o comportamento desses atores nas relações internacionais são pontos basilares dessa teoria. E se você quiser entender um pouco mais sobre as discussões trazidas ao longo desse episódio, não deixe de conferir os outros lançamentos dessa série. Por fim, nos siga e nos avalie na sua plataforma de áudio preferida e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, nós somos o Dicotomia_Cast. E assine também a nossa newsletter mensal, a Dicotomias Expressas. Até a próxima!